Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo teológico. E na conversa de hoje a gente vai falar sobre como a Igreja Batista pensa. Então vamos ter um guia aqui prático e visual e também teológico, falando sobre os fundamentos, como que é a doutrina batista, como que funciona as igrejas batistas. O primeiro ponto que a gente deve observar é sobre qual norte está fundamentada a nossa doutrina. E como fala em João, capítulo 17, verso 17, santificai-os na verdade e a tua palavra é a verdade. Então, o primeiro ponto que a gente precisa observar é que um cristão batista, ele é um cristão totalmente vinculado com as Escrituras. Aqui eu coloco dois itens, duas colunas, que vai falar sobre a tradição. Em um lado está a tradição humana, falando sobre costumes, métodos, opiniões, experiências emocionais isoladas, falando sobre algumas regras estruturais sem a base bíblica. E no outro local eu coloco aqui a palavra de Deus como o firme fundamento de uma doutrina batista. Então a palavra divinamente inspirada, a suprema regra de fé e prática, produz convicção genuína, a métrica que julga toda a tradição. Então a gente deve observar que devemos estar firmados com a nossa bússola norteada de acordo com a palavra de Deus. Então, a emoção sem a Bíblia gera uma grande confusão na vida do cristão. Então, a tradição também sem a Bíblia gera uma grande manipulação, onde a gente vê muitas igrejas, não somente em nosso contexto, mas espalhada pelo mundo, sendo totalmente guiada por tradição humana, costume humano, e não é isso que a doutrina batista ela vem aí nos nortear, nos ensinar. Próximo ponto que a gente precisa entender de início é que existe uma unidade na autoridade, né? Então, Cristo, ele sendo a cabeça da igreja, ele é a fonte suprema, soberania sobre totalidade da vida. Ou seja, um cristão de origem protestante, batista, ele deve aí ter a sua fé e autoridade na pessoa de Cristo, como cabeça, não somente da sua vida, mas também sendo a autoridade máxima dentro da igreja, das assembleias, né? Em segundo ponto, eu coloco as Escrituras, que é o guia, como a gente falou agora há pouco, o guia que vai estar fazendo o caminho correto para a nossa busca da nossa salvação. Testemunha fidedigna revela a mente de Cristo. Então, apresenta-se Cristo, o nosso Senhor e Salvador, dentro das Escrituras como o nosso guia. E em terceiro ponto, a gente coloca a pessoa do Espírito Santo como o intérprete, né? Aquele que vai aí fazer assim a legenda, vai dublar aquilo que o Espírito de Deus, o Senhor Cristo, quer passar para a igreja, e nós, em nossas orações, nossos pedidos, podemos alcançar o Pai através de nossas orações. Então, a sua presença hoje ativa na igreja, o Espírito Santo, sendo aí iluminador da palavra, da Bíblia, aquele que convence o cristão do seu pecado. Então, funcionando aí essas três figuras, essas três engrenagens, todas fazendo aí a vontade de Deus. Um outro ponto também que a gente precisa observar é que a doutrina batista fala sobre a salvação. Então, a doutrina batista, ela aplica, ela ensina e ela vive que a salvação, ela vem mediante a graça do nosso Senhor Deus,
de acordo com a nossa fé, né? Então, como coloquei aqui, provisão misericordiosa, a graça, mas a fé, que é a nossa entrega incondicional, chegamos aí ao resultado da salvação, uma união vital com Cristo. O texto que a gente utiliza é Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, que vai dizer que somos salvos pela graça e não por algo que a gente possa fazer, as obras que a gente possa fazer. Então, temos o nosso estado natural, o homem não pode salvar a si mesmo, a provisão, dom condicionado apenas ao arrependimento e fé, e o resultado, que é o novo nascimento e o perdão contínuo. O próximo passo que a gente deve observar é sobre o sacerdócio universal dos crentes. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, vai dizer que há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A tradição mediada, ela vai dizer que precisamos de um intermediário humano ou uma instituição que é aquela que vai falar com Deus Pai. Mas o modelo bíblico e o modelo aplicado, ensinado e vivido na doutrina batista vai dizer que através de Cristo, todo cristão tem acesso direto a Deus. Então nós somos agora um sacerdote que podemos ter conexão através da vida de Jesus, através da tradução e aquilo que o Espírito Santo vai conduzir para chegarmos a Deus Pai. E isso é o sacerdócio universal. A competência e liberdade do indivíduo. Criados à imagem de Deus, moralmente responsáveis. Então aqui há uma competência e liberdade dentro do pensamento batista, e a competência seria capaz, sob iluminação do Espírito Santo, de ler a Bíblia e formular a sua própria resposta ao Evangelho. Então o Espírito Santo ele vai fazer como podemos interpretar a Bíblia de maneira iluminada por ele, né? E a liberdade, que a fé não pode ser imposta por força ou coerção. A liberdade de consciência é inalienável. Então, a liberdade de poder servir, de ler, estudar, entender a palavra de Deus como seu guia, esta é encontrada dentro da doutrina batista. Essa liberdade carrega peso, a responsabilidade de buscar a verdade com a mente aberta, pesquisa, diligente e oração. Então, o verdadeiro cristão batista, ele vai buscar com zelo e cuidado orientação dentro da palavra e ter a sua mente aberta, juntamente com a presença do Espírito Santo, para que possa pesquisar as fontes juntamente com as suas orações e chegar a uma conclusão do texto. A natureza espiritual da igreja não é um prédio ou corporação, é a comunidade fraterna de pessoas redimidas e voluntariamente unidas sobre a soberania de Cristo. Então, Cristo, sendo a cabeça da igreja, ele vai arquitetar, ele vai estar maestrando essas pessoas, nós, como comunidade, como membros de um corpo perfeito, a qual a cabeça é Cristo. E as ordenanças dentro da doutrina batista, que são símbolos de redenção, não sacramentos salvíficos. Então, fazemos as ordenanças não como métodos de ser salvos. Mas, como falamos agora há pouco, somos salvos pela graça mediante a fé. Mas as ordenanças, ela vai ser símbolos de nossa redenção. Então, são duas ordenanças, o batismo e a ceia. E o batismo, ele vai dizer sobre a imersão consciente daquele que se rendeu a Cristo e é o retrato de uma morte e ressurreição eterna.
Então, quando cremos em Jesus, o nosso Salvador, entregamos a nossa vida, o nosso corpo, a nossos desejos, as nossas vontades, para que morramos para esse mundo e nascemos novamente em Cristo como uma nova criatura. E a ceia, que é a lembrança da morte de Cristo e um ato de comunhão. Aquele que participa da ceia está ligado ao corpo de Cristo, lembrando da sua morte até que ele venha. Também temos um outro ponto, que é o custo do discipulado. Então, conhecemos a verdade e vivendo-a e obedecendo-a. Ou seja, negamos a si mesmo, então deixamos o nosso eu e agora começamos um papel de evangelismo, ou seja, de proclamar, de espalhar aquela graça que foi alcançada na nossa vida para o mundo. Um terceiro ponto é a mordomia cristã, que é a gente ter os talentos, aquele dom que o Espírito Santo derramou sobre nossa vida, sendo usado agora em prol de outras vidas. A cosmovisão bíblica, salvação alcançada exclusivamente pela graça, o mundo, serviço diligente e testemunho claro, o indivíduo competente, livre e com acesso direto, não somente às Escrituras, mas também como a Deus Pai. E a comunidade, união voluntária de crentes batizados. Tudo isso gera aí a palavra de Deus no centro como a rocha, sendo Cristo e as Escrituras como a autoridade máxima dentro de tudo que for compartilhado, pensado e vivido. Então, uma igreja forte não é construída apenas com emoção, tradição ou eventos. Ela é construída sobre a palavra de Deus. Finalizando, minha fé está firmada na palavra de Deus ou apenas em costumes religiosos e tradições. Então, Mateus capítulo 7, 24, vai dizer que todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, devemos, inicialmente, estar firmados em Cristo, na tua palavra, juntamente com o teu Espírito Santo, para alcançarmos o entendimento dos textos e assim vivemos uma prática mais genuína de uma fé cristã de origem batista. Este foi o nosso estudo falando sobre como a Igreja Batista pensa, e fique ligado que nos próximos dias vamos publicar outros conteúdos falando de como o cristão batista ele vai se comportar e também sobre algumas práticas, alguns itens na vida que um cristão batista não pode faltar. Então, você gostou desse conteúdo, você pode estar compartilhando com os demais, estar se inscrevendo no nosso canal Teologia Simples Oficial e ativando as notificações para assim receber mais conteúdos como esse e também poder compartilhar com as demais pessoas e abençoar suas vidas. Deus abençoe e até uma próxima.